Prefeito, deixa eu continuar aqui o raciocínio que a gente estava tendo aqui logo antes do nosso intervalo, a respeito do pós-Lula, dessa construção de um novo candidato para o PT. O senhor estava dizendo que, tirando o Lula do jogo, não há dentro do partido nenhum nome que seja maior que o PT, como é o caso dele. E Fernando Haddad, naturalmente, embora muito bem posicionado, seja aí tido como um favorito, vai precisar do seu partido para fazer um movimento nessa direção, né? Sim, você está corretíssima, como eu estava dizendo antes do intervalo. Por isso que o PT tem que ter essa compreensão, né? E o PT tem que estar cada vez mais forte e unido, organizado nacionalmente, porque a construção do pós-Lula é uma tarefa imensa. Ela não é pequena, ela é imensa. Agora, o principal instrumento da construção do pós-Lula é o PT, será o PT. Isso que nós temos que ter clareza. E eu penso que o Fernando Haddad, eu já disse isso, está cumprindo um papel fundamental no governo Lula. As principais vitórias do primeiro ano do governo Lula foram vitórias importantes conduzidas pelo Haddad. Eu digo isso, não existe na história, nem do Brasil, nem de qualquer país democrático, que o governo vá bem e o ministro da Fazenda vá mal. Isso não existe. Mas dentro do PT tinha até bolão para decidir se ele ia sair logo do governo. Se o Haddad for mal, se o Haddad estiver enfraquecido, o governo vai estar enfraquecido. Porque, é evidente, o Brasil tem uma necessidade de crescimento econômico. Sem crescimento econômico, nós não vamos provocar a inclusão social. Sem crescimento econômico, nós não vamos combater a pobreza. Por mais que os programas sociais sejam importantes, a transferência de renda ela é importante, mas o emprego é central, né? E nós só vamos ter trabalho e emprego se nós tivermos a economia crescendo, né? Então nós temos que garantir estabilidade econômica, segurança para os atores, segurança para os investidores, para que o Brasil tenha um crescimento sustentável, para que a gente possa, por meio desse crescimento sustentável, provocar a inclusão social, provocar a distribuição de renda, combater a pobreza, combater a fome. Então, eu quero muito que o Haddad dê muito certo, porque ele dando certo, ele indo bem, é sinal que o Brasil terá as condições para ir bem e para o governo Lula fazer tudo aquilo que precisa ser feito, né? O Haddad, ele foi o nosso candidato a presidente em 2018, no pior momento da história do partido. E ele esteve lá e representou o projeto. Então, naturalmente, em qualquer circunstância, o Haddad, num pós-Lula, é candidato. Ninguém tem a dúvida disso. Porque ele já foi, teve mais de 40 milhões de votos. Então, não tem ninguém hoje mais preparado para o pós-Lula do que o Haddad. Pode... Porque a política ela é dinâmica. O Brasil é dinâmico. Podem aparecer mais lideranças? Claro que pode. A conjuntura política pode desenhar um outro cenário que não seja o Haddad? Pode. Mas não é melhor que o PT feche o quanto antes com ele? Eu não acho que a gente tem que atravessar esse debate dessa forma. Deixa o Haddad ser o melhor ministro da Fazenda da história brasileira. Deixa o Haddad organizar a economia para que ela cresça de forma sustentável. Deixa o Haddad liderar as reformas econômicas que o Brasil tanto precisa e o processo vai dizer que será ele ou outros nomes vão aparecer. Mas hoje é inegável que o Haddad é uma liderança muito forte, com capacidade de representar o nosso projeto.